Os primeiros salmos ali, o livro dos Salmos começa celebrando a palavra de Deus e continua celebrando o Messias, celebrando a glória de Deus. E o Salmo 8 falou sobre celebrar a glória de Deus. Nós vemos o homem, depois, principalmente no século XX, e agora com esse novo século, no século XXI, o homem, já no passado, na época lá do Egito, da Babilônia, da Síria, dos persas, os gregos, então, e os romanos, então, atingiram na cabeça do ser humano o auge daquilo que o homem poderia fazer. E no Salmo 8, Davi ele chega diante de Deus, celebrando a glória de Deus, e fala assim: quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? No Império da Grécia, quando foi o auge da mentalidade, do conhecimento humano, um monte de filósofos, um tal de Pitágoras, ele falou assim, que o homem é a medida de toda a verdade, de todo o saber. Então, foi um momento na história da humanidade onde dispensaram Deus. E essa tentativa de dispensar Deus vem lá do Éden. E em nossos dias nós vemos não somente uma tentativa, mas uma ação de dispensar Deus de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é momento de conhecimento. Então há um propósito da humanidade hoje lutar para dispensar Deus, e qualquer coisa que tenha um resquício da existência de Deus, então é dispensado. Então, no Salmo 8, a gente vimos Davi celebrando a glória de Deus. Ele agradecendo a Deus, né? Quem somos nós para o Senhor se importar conosco e, ao mesmo tempo, o Senhor nos coroa com glória e honra. Né? E isso completou na obra de Cristo, nos salvando, nos redimindo, colocando em nós o Espírito Santo e, futuramente, nos glorificando e sermos mais perfeitos do que poderíamos imaginar. Não sendo Deus, tendo a capacidade de não pecar, escolhermos qualquer coisa que pudermos fazer e aí não pecarmos mesmo assim. Que obra maravilhosa! Essa é a obra da redenção, a consumação de todas as coisas. E hoje nós vamos falar do capítulo 9, o Salmo 9, que o 8 é celebrando a glória de Deus, o 9, então, é celebrando a justiça de Deus, o trono de justiça de Deus. A palavra justiça hoje é uma coisa meio complicada, né? Parece que há um anseio, né, de dispensar Deus, mas, ao mesmo tempo, um desespero em que haja justiça. Pessoas são perseguidas em alguns países, aí, deportadas, mortas, de forma cruel, aonde nós pensamos, puxa, que bom que a justiça naqueles países fosse feita para essas pessoas. Mas quando nós vemos os nossos países mesmo, a gente vê tanta injustiça. Nós falamos num salmo a questão do declínio, né? Então, como que foi falado? Até esqueci. A palavra lá é a crise do declínio, né? Então, onde não somente a sociedade está em declínio, mas aquelas pessoas que são responsáveis para cuidar, não somente não impedem, mas também até promove e incentiva. Nós vemos todas as políticas públicas voltadas para esse declínio moral, né? E declínio para o próprio ser humano, defendendo o golfinho e a salvação de golfinhos, de cachorros, mas defendendo a morte de crianças, de bebês ainda em gestação. Então, esse declínio é maluco, é louco. Então, nós clamamos por justiça. Não sei se foi nessa semana ou na semana anterior já, a questão daquela jovem que foi estrupada, e juízes, advogados, promotores. E aí você fica assim, mas aonde está a justiça? Quais os fatos? Como que é impossível um juiz e advogados de acusação, promotores e jurados, é quase que impossível saber qual que foi a verdade. E diante de uns pequenos fatos, nós reagimos e assim com unhas e dentes contra isso, contra aquilo. Mas será que tudo isso é a verdade? E mesmo que a justiça seja feita, muitas vezes a justiça é de acordo com o meu parecer, com as minhas emoções. Para os pais do rapaz, eles estão querendo justiça. Para os pais da moça, estão querendo fazer justiça. O advogado de acusação, o advogado de defesa, o promotor.
Eles querem fazer justiça. E o juiz está ali para avaliar tudo, para se fazer justiça. E que nós falamos que a justiça é cega. Mas a justiça não pode ser cega. Então, aonde nós podemos correr para que a justiça seja realmente justiça, verdadeira, real e clara? Enquanto nós vivemos nos relacionando conosco mesmo, e tendo pessoas iguais a nós, exercendo funções, nós nunca vamos conseguir ter essa plenitude da justiça. E Davi, nesse salmo, ele vai adorar a Deus, porque ele, do seu trono, eternamente, pratica a justiça que nós ansiamos. Então, Davi celebra isso. Agora, quando Davi escreveu esse salmo, que experiência ele viveu? Ele não simplesmente sentou lá numa pedrinha, começou a pensar, vou falar hoje, eu falei semana passada sobre a glória de Deus, então hoje vou falar sobre a justiça de Deus. Não. Todos os salmos, eles têm um pano de fundo, uma história, um momento em que Davi experimentou, vivenciou, outras pessoas vivenciaram, estavam envolvidas naquilo ali, e juntamente com Deus, Davi vai conhecendo a Deus por aqueles fatos, e aí, então, com a revelação que Deus já tinha feito, desde lá Moisés até a época de Davi, então Davi, iluminado pelo Espírito Santo, o texto inspirado, ele então escreve para nós. Ele profetiza. As palavras dele são daqueles momentos, mas elas ecoam por toda a história, passando e culminando em Jesus e trazendo luz para o futuro que nós vamos experimentar. São palavras simples, mas que elas ecoam por toda a história e atingem até a eternidade. Para nós sempre conhecermos um pouquinho os salmos, a maior parte dos salmos, eles têm um título. Isso para nos ajudar. Tem alguns salmos, principalmente no começo, aqui nos primeiros salmos, no primeiro bloco de livro, do 1 ao 41, que é o primeiro bloco do livro de Salmos, nós temos somente 4 salmos que não têm títulos. Hoje a gente vai descobrir por que um não tem. Mas o título que as Bíblias trazem para esse Salmo 9, o primeiro deles está na Almeida, revista atualizada, Almeida do século XXI, é uma tradução muito boa, uma versão muito boa, gostosa de se ler. E, nesse lugar aí, ele fala assim, ao regente do coro, adaptado para Mutilabem, Salmo de Davi. Antes de falar sobre o título, esse Salmo 10 aqui, o Salmo 9, ele é escrito em acróstico. O que quer dizer isso? Cada verso, cada linha começa com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Mas aí acontece um problema. Esse salmo tem 20 versos só. Significa que faltou 2 versos. E é interessante que os versículos 1 e 2 do Salmo 10 têm essas letras. Começam com as últimas letras que faltaram no verso 9. Alguns acham que o Salmo 9 e 10 é um só salmo. E o 147 e o 148 também que seria um só salmo. Então, em algumas versões, tipo dos católicos, da Vulgata, na Septuaginta, tem uma certa contagem e as outras Bíblias não têm essa contagem, é contagem diferente como nós temos aqui. Então, alguns acham, só para a informaçãozinha básica, alguns acham, então, que o Salmo 9, o 9 e o 10 são um só salmo e que foram divididos por causa do tema, por causa do ambiente, por causa da ênfase, por causa das emoções desses salmos. Só um detalhe. Então, quanto ao título, na Almeida 21 fala que esse salmo foi escrito para o regente do coro, aquele cantor melhor, o melhor deles, o bambambam, bam, bam, o cara que sabia dramatizar e atingir todas as notas vocais, e ele deveria cantar essa música diante de algumas festas, principalmente na festa do tabernáculo. Ele foi adaptado para a melodia de Mutilabem. Quem que é esse camarada?
Será que é um camarada, é um lugar? Será que é uma expressão? Será que é um termo? Aí, para nos ajudar, a nova versão transformadora, ela fala o seguinte: ao regente do coral, que é o regente do coro, salmo de Davi, então foi escrito por Davi, para ser cantado com a melodia A Morte do Filho. Então, parece que esse salmo foi escrito por Davi para glorificar a Deus ou para atribuir a Deus louvor e adoração por causa da morte do filho. Duas possibilidades. Primeira possibilidade é aquela luta que Davi teve com Golias, o filho dos filisteus. Diante daquela opressão, os inimigos se levantando, bradando, intimidando a nação de Israel, e Davi vem ali, na confiança que ele tinha em Deus, então ele mata o filho, o representante, o campeão, o arquegon dos filisteus. Então a injustiça estava sendo feita ali. Os filisteus se levantaram para destruir a nação de Israel, para oprimir a nação de Israel, sem a nação de Israel não fazer nada. E quando, então, esse Golias, representando os filisteus, vem diante da nação de Israel, Davi fala: você não está diante da nação de Israel, está diante de Deus, você está insultando o nosso Deus. E aí Davi, então, usado por Deus, mata Golias e ele celebra a Deus, a justiça de Deus sendo executada, dando orientação, dando sabedoria, dando uma mira precisa para que ele, então, levasse a nação de Israel à vitória. Pode ser isso. Mas também pode ser um outro momento em que Davi passou. Vocês estão acompanhando que vários desses salmos, eles refletem aquela agonia, a exaustão, o gemido, a fama de Davi, a honra de Davi sendo jogado na lama, ou jogaram lama nele, por causa de quem? Quem que era o personagem principal que tinha... inclusive, esse personagem, quando ele defendeu a sua irmã, né, que era um dos filhos de Davi, mas depois teve que fugir, ficou muito tempo fugido, depois Davi mandou ele trazer, e ele ficou no palácio, durante 2, 3 anos, Davi não se encontrou com ele, mas depois que Davi se encontrou, perdoou ele e fez ele participar ali do reino do palácio, esse filho de Davi ficava às portas era onde se tomavam as decisões. E toda pessoa que vinha com algum problema, esse cara já procurava atender. Então ele foi caindo na graça. O rei estava no palácio e esse filho do rei aqui está preocupado conosco. Olha a estratégia desse filho de Davi. E ele foi conquistando gradativamente o povão, ele exerceu uma atividade populista, e o povo então começou a achar que era melhor ter esse filho do que ter o rei lá no palácio. E quando Davi percebeu, houve um golpe de Estado. E aí os chefes do reino, a liderança do reino, tudo se voltou contra Davi e deram um pontapé em Davi, e Davi então sai com seus amigos. E para assim celebrar como honra, né, como um momento assim de humilhação do rei Davi, então ele montou uma barraca num lugar alto do palácio, na frente de todo mundo, e abusou das 10 concubinas de Davi, para humilhar assim de tudo. Qual é o nome desse camarada, filho de Davi? Absalão. O cabeludo. Bonitão. Toda a história começa quando ele foi defender a sua irmã de um estrupo de um meio-irmão. E porque ele matou um cara lá, se defendendo, então ele foi culpado e foi expulso dali do palácio. Esse salmo pode ter sido escrito no momento em que Absalão foi morto. Ele estava indo para guerrear, perseguir Davi, e os seus cabelos esvoaçando se embrenharam nos galhos de uma árvore, e um dos soldados de Davi atirou 3 lanças, fincou 3 lanças nele, e daí o resto dos soldados acabaram então de executar
Absalão. Talvez nesse momento da experiência da vida de Davi, é que Davi escreve esse salmo, a morte do filho. A música para ser cantada na morte do filho. Tem aqui, esse salmo vai mostrar que Deus atendeu o clamor de Davi. Até quando, Deus, os meus inimigos vão estar clamando? Os inimigos dele estavam todos sob a liderança do seu próprio filho. Agora você entende, se é somente Golias, tudo bem, vamos festejar. Mas agora a justiça foi feita contra um dos maiores inimigos de Davi, mas que também era seu filho. O salmo, ele pode ser aplicado a Golias, mas parece que o salmo, pela complicação dele, pela força, pela energia do salmo, pelas mudanças que tem no salmo, eles retratam esse momento em que Davi foi justiçado por Deus, mas, ao mesmo tempo, o grande inimigo de Davi, que era o seu filho, morreu. Dá para a gente entender? Vocês que são pais, né, você quer que Deus aplique a sua justiça, mas, ao mesmo tempo, é um dos seus filhos que morre. Quando a gente vai em funeral, de repente, você sabe de um funeral de um jovem que roubava o botijão de gás para vender drogas, para fazer isso, deu trabalho, foi preso, matou, espancou, bateu na mãe, bateu no pai, esfaqueou. O negócio é uma ação terrível. E, de repente, numa luta com a polícia, ele é morto. Você já viu uma situação dessa, ou já soube de alguma situação? Como é o comportamento, principalmente, do pai ou da mãe nesse funeral? Alguns chegam a brigar com Deus. Deus, por que o Senhor foi permitir isso com o meu filho? Reclamam contra Deus. Reclamam contra a polícia. Tentam, então, bolar um currículo para mostrar que esse jovem era tão inocente. Foram mais companhias, foi a sociedade, foi a TV, foi o videogame que levou ele a agir e colocar-se naquela situação, aonde antes eles pediam, Deus, leva meu filho, não aguento mais. Mas aí o filho é levado. E os pais sofrem. Dá uma olhada o que Davi escreveu, o que Samuel escreveu a respeito desse momento da morte do filho de Davi, Absalão. Quando Davi soube o que aconteceu, ele falou, podem lutar, mas, por favor, poupe meu filho. Mas a tensão era tão grande que, quando Absalão ficou pendurado ali pelo cabelo, o cara pegou 3 lanças, sabe, aquele momento de ira, de angústia, de ver agora essa oportunidade de destruir definitivamente esse cara. Então, Absalão é morto dessa forma. Quando Davi sabe isso, dessa história, olha o que ele escreve em 2 Samuel 18:33. O rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Andando de um lado para o outro, clamava, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Eu acho que todos nós faríamos o mesmo. Por mais que tenha sido aquele cara que nos humilhou, nos deu muita dor de cabeça, mas nessa hora, fala muito alto o sangue que corre na veia. E Davi aqui, ao escrever esse salmo, ele nos ajuda a gente lutar com isso. Apesar desse lamento, desse choro, de querer ter morrido no lugar, Davi, ele olha para o alto e vê que existe um trono de justiça. Ele não se afasta, ele não murmura, e ele reconhece que tem um Deus que é justo. E ele nos ajuda a entender e como trabalhar com isso. Como em momentos de grande crise, nós nos mantemos ainda do lado de Deus.
os princípios de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus. Porque nesses momentos de crise, Absalão, Absalão, Davi poderia ter falado, Deus, olha o que o Senhor for permitir. E ele não faz isso. Então, pode ser que esse salmo foi escrito por causa da vitória sobre Golias, ou pode ter sido escrito por causa da morte de Absalão. Vamos olhar para esses salmos e vamos ver que Davi, em resumo, vai falar que Deus deve ser adorado intensamente por causa de sua maravilhosa justiça. Como que Davi conseguiu fazer isso? Diante desse, se fosse só filisteus, ok. Mas e se fosse filho dele? Então, como Davi voltou-se para Deus, chegou diante de Deus, se apresentou diante de Deus, se aproximou diante de Deus, se encantou com Deus, então ele pode fazer com que a sua mente não se perca, o seu coração não se perca, e ainda ele pode adorar a Deus em intensidade. Esse salmo é dividido em 3 partes. A primeira parte nós vamos ver do versículo 1 ao 12, que Deus está assentado no seu trono de justiça e é adorado intensamente por causa das maravilhas da sua justiça no passado. Primeira coisa que Davi olha, ele olha o passado, a história, e ele vê que Deus está assentado num trono, e ele é intensamente adorado por todos os seus servos, por causa das maravilhas da sua justiça. No momentos de angústia, de opressão, de dificuldade, nós temos que lembrar disso. Deus está assentado. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele fala assim, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus Pai. Ele tirou os olhos das pedras que estavam machucando, e estavam abrindo o seu crânio e quebrando os seus ossos para contemplar Jesus, que está assentado à direita, mas ele fala, eis que vejo o Filho do Homem, o Filho de Deus, em pé. É um detalhe bem interessante, porque naquele momento crucial da vida, dos últimos momentos de vida, é como se Jesus tivesse levantado para receber Estevão. Jesus está assentado à direita de Deus Pai, mas em alguns momentos ele se levanta para atender o nosso clamor. Então, em primeiro lugar, Davi vai falar que Deus está assentado no seu trono. Não está dormindo, não está cochilando, ele está lá reinando, e ele é intensamente adorado por causa das maravilhas da sua justiça do passado. Vamos ver quais são essas maravilhas. Olha que Davi começa o salmo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Se Davi tivesse falado, eu te louvarei, já era suficiente. Mas ele fala que ele louvará a Deus com todo o coração. Esse é o louvor que Jesus fala que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É aquele louvor que não é somente mecânico, não somente pronunciar de palavras, mas aquele louvor que vem lá de dentro, com emoção, com intensidade. Por isso que a ideia é que Deus está assentado e é adorado intensamente. Não é somente adorado, há uma intensidade, uma devoção que parte lá de dentro. Várias vezes na história da nação de Israel, Deus criticou o povo de Israel. Esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Então, Davi fala que o desejo dele adorar a Deus é com todo o coração. E ele fala, anunciarei as maravilhas que fizeste no passado. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei e cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ele fala que o louvor aqui, ele sai de um mero momento de música, de cantar, é muito mais do que isso. É algo que ele tenta comunicar isso para nós, mas é difícil. Davi mostra para nós que é difícil mostrar para outras pessoas o desejo intenso de adorar a Deus. Ele fala, eu me alegrarei, eu celebrarei, eu cantarei. Por que ele usa tantas palavras? Tentando dizer para nós que Deus tem maravilhas e fez maravilhas no passado, que é difícil
a gente expressar em palavra o desejo que está no coração de adorar a Deus. A pergunta que fica é: que maravilhas foram essas que Davi está mencionando? Então, Davi mostra que a justiça de Deus promove, quando a gente conhece a justiça de Deus, essa justiça promove um ardente desejo para adorar a Deus. Não é simplesmente, hoje é domingo, está hora, então eu vou lá na igreja e vou cantar umas musiquinhas. É muito mais do que isso. É como você viver em profundo amor e encantamento. É uma alegria que explode, além de momentos somente. E ele fala no versículo 3 que as maravilhas que Deus fez, que deve ser adorada por Ele intensamente, principalmente a justiça eficiente e eficaz de Deus. Essa justiça que nós ansiamos para os nossos dias. Essa justiça que a gente queira que seja feita. Davi fala assim: meus inimigos recuaram. Presta atenção nesse detalhe. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença. Olhando as outras versões, e essa versão talvez não deixe bem claro, mas aqui é uma confusão. Davi começa dizendo meus inimigos, mas eles tropeçaram diante do Senhor. Quer dizer, são inimigos de Deus ou nossos? É inimigo de Davi ou de Deus? Então, Davi não está levantando essa questão que ele louva a Deus, porque Deus deixa ele com o corpo fechado, nada acontece de errado para ele. Davi louva a Deus porque Deus o selecionou, o elegeu, o chamou para exercer o ministério de rei, ali sobre a nação de Israel, unificar a nação de Israel, reger a nação de Israel, de uma forma teocrática, não como o rei absoluto e segundo a sua vontade. De forma teocrática, reger a nação de Israel de acordo com a vontade estabelecida em Deus nos livros mosaicos, nos livros escritos por Moisés. Davi não tinha um direito absoluto, um poder absoluto. Ele deveria governar a nação de Israel como representante de Deus. Então, por causa disso, não por causa de direitos pessoais, ou briguinhas pessoais, ou intrigas pessoais, ou Davi ter pisado na bola, alguém não gostou do jeitão dele, então a pessoa fala mal com ele. Ele nunca levanta esses assuntos. Muitas vezes até ele evita criar problemas. Mas aqui ele está falando desse propósito, desse decreto de Deus ter escolhido e colocado Davi para reinar como representante de Deus ali. Então é por isso que Davi fala, meus inimigos recuaram. Quando? Quando estiveram diante do Senhor. Isso é uma coisa bem interessante. Quando o apóstolo Paulo, o Saulo, antes da conversão dele, ele estava com tanta raiva da igreja, dessa história de judeus agora dizerem que veio um cara que é Jesus, que agora é o Messias e se fala a Deus. Então, Paulo, olhando para a história e percebendo que em vários momentos da história a nação de Israel se afastou, crendo em algum líder, então Paulo sai atrás de pessoas que estão falando a respeito de Jesus, anunciando que Jesus é o Messias. E ele prende essas pessoas que são judeus e coloca em cadeia. E então ele pegou cartas para ir para Damasco. No meio do caminho, ao meio-dia, Jesus se encontra com ele, uma grande luz brilhou, ele foi por terra. E qual foi a palavra de Jesus para Paulo? Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo Jesus? Não. Ele estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo aquele grupo que falava que era do caminho. Mas como aqueles cristãos foram salvos, foram chamados, e a igreja foi formada, era o corpo de Cristo, quando Paulo estava perseguindo essas pessoas, é o mesmo que estarem perseguindo a Jesus. E isso que eu já falei algumas vezes aqui. O mundo odeia tanto a Deus, mas eles não conseguem pegar Deus. Então, o que eles fazem? Eles vão atrás de quem eles têm acesso, em quem eles podem tocar. Aquela pessoa que crê, confia e anuncia a pessoa de Deus. Então,
Aqui Davi mostra que os inimigos dele, como servo de Deus, são os próprios inimigos de Deus. E ele fala, lendo desde o versículo 3, meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram. Olha todo o processo, eles recuaram, tropeçaram e morreram. Houve um processo de uma morte assim, trágica. E isso foi diante da tua presença, ó Deus. Então, Davi, se é com filisteus e até com Absalão, ele fala, eu não fiz nada. Eu atirei umas pedrinhas, mas foi o Senhor. Então, Davi atribui a Deus toda a adoração. Pois julgaste meu direito e minha causa. De teu trono julgaste com justiça. Então, Deus está em soberania, em supervisão, não somente no futuro ou em algum momento. Deus, ele é soberano e julga todas as ações e conhece todas as ações da humanidade em todo o tempo, em toda a história. Versículo 5, Davi fala, o Senhor repreendeu as nações e destruíste os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. A justiça de Deus, ela é perfeita e ela é cabal. Mas aí a gente encontra o amor de Deus e a longanimidade de Deus. Vocês se lembram que várias vezes Davi estava exausto, tentaram cancelar ele, teve gemido, e não aguentava mais, e ele falou, eu deitei e logo peguei no sono. Então ele pensou, amanhã Deus vai resolver tudo. Chegaram no outro dia estava pior ainda. Houve um tempo, houve uma demora, e Davi podia reclamar de Deus, eu fiz tudo que era certo, eu orei, eu esperei, eu dormi confiando no Senhor, e a situação piorou. A justiça de Deus, ela é eficiente e eficaz, mas é sempre no tempo de Deus. E Davi faz nos lembrar que, apesar de qualquer demora, um dia acontece. Ela é eficiente e ela é eficaz. E Davi, no versículo 6, só para repetir, o inimigo está acabado, arruinado para sempre, arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. Esses grandes impérios que prejudicaram, que maltrataram o povo de Israel, alguns deles sumiram do mapa. Recente, em 1950, quando começou grandes trabalhos de arqueologia, é que foram achar ruínas debaixo de profundidades de areia. Então, vários reinos que falavam, que decretavam, olha aqui, olha o que nós fazemos com os objetos do templo, nós somos poderosos, vocês não são nada. Deus vinha, destruía e apagava do mapa essas nações. Só fazem parte da história, não existem mais nada. Davi louva a Deus também porque a justiça de Deus é estável e imparcial. Esse é o grande dilema nosso. Nós clamamos por justiça, mas quem tem mais dinheiro, quem tem mais vínculo, quem tem mais poder, vai ganhar a causa. Com Deus não é assim. Davi fala, o Senhor, porém, reina para sempre. De seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governará as nações com imparcialidade. Que bom que a gente crê nesse Deus. E esperarmos esse dia desse governo, e anunciarmos esse governo. A humanidade está em declínio. Eu tenho meus filhos criados, mas eu fico preocupado com meus filhos, com os meus netos. Eles vão, na sociedade, enfrentar cada vez pior a humanidade. Mas eu sei que um dia o reino virá. E esse reino será imparcial, será com justiça, e Deus governará. Versículo 9 em diante, Davi fala que a justiça de Deus produz alívio. Como a falta de justiça nos atormenta. A falta de injustiça nos dá medo. Porque a qualquer momento nós poderemos ser pegos, sermos condenados, não termos com quem pedir ajuda. Quantos casos acontecem assim?
Versículo 9: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Anuncia ao seu mundo os seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora o seu clamor. Algumas vezes a gente pensa, né, que diante do sofrimento, diante da justiça, a gente clama a Deus e fala, será que Deus está ouvindo? Será que um dia Ele vai resolver? E ao longo do tempo, talvez a gente até pare. Cansamos. Porque nada muda, ou pelo contrário, piora mais ainda. Davi fala que aquele que conhece o nome de Deus confia nele incondicionalmente. Aqui que está o segredo que Davi dá para nós. Conhecer o nome de alguém não é só somente saber o nome. Atualmente, as pessoas se apresentam para mim, eu sei o nome dela, daqui a pouco eu já esqueci. A ideia aqui é que o nome representa a história, o caráter, a personalidade, a firmeza, tudo que é o ser. E a ideia que Davi fala que aquele que conhece o nome, a pessoa de Deus, confia nele. Por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de manter uma confiança, porque a gente não vai atrás saber quem Deus é. A gente perde o encantamento. A gente quer que Deus resolva o nosso problema, mas não queremos ir até Ele para conhecer a pessoa dele. Nós queremos simplesmente um cheque, um passe mágico, um abracadabra, e eu então recebo aquele negócio, aquele pacotinho, e vou curtir a minha vida. Davi fala que quem conhece teu nome, confia em ti. Aqui é um trabalho pessoal. Pessoas podem nos ajudar. Pregação, estudo bíblico, músicas. Hoje tem muitos recursos assim disponíveis para nós. Mas esse conhecimento que é intelectual, ele tem que passar por um conhecimento devocional. Aquele momento em que você está junto, chegado a Deus, pensando nele, conversando com Ele e abrindo seu coração. Não é somente informações a respeito de Deus, mas é uma vivência, é uma convivência. É um desfrutar da companhia. E quando você começa a desfrutar da companhia de Deus, existe uma garantia. Você vai ficar cada vez mais encantado com Deus. Quando a gente cede ao pecado, esse encantamento começa a diminuir. Quando a gente procura as nossas prioridades na nossa vida e gastamos mais tempo conosco e diminuímos o tempo com Deus, esse encantamento vai diminuir. Deus já não é. Aí, quando sobrar, quando der, eu vou gastar um tempo com Deus. Então, Davi está falando, quem conhece o teu nome, esse conhecimento não é somente de informação, mas é gastar um tempo com Deus. Esse encantamento vai aumentar. E quando você está encantado com alguém, você ama essa pessoa. Você sabe o jeitão dela. Por isso que Davi, se foi a morte de Filisteu, ou se foi a morte do seu filho, ele resiste e faz com que o seu coração não tenha atitudes ruins nesse momento de tragédia. Ainda assim, mesmo que o desejo seja morrer no lugar do seu filho, ainda ele podia celebrar a justiça de Deus, porque ele tinha desenvolvido ao longo da sua vida, ao longo da sua história, relacionamento, ele era encantado por Deus. Segunda parte do livro, do versículo 13 a 18, fala que no passado Deus deve ser adorado intensamente por causa de suas maravilhas. No presente, Deus está atento para ouvir o clamor e livrar os seus servos dos seus inimigos. Algumas vezes pensamos que inimigos estão lá longe, lá fora, estão gritando lá fora, mas muitas vezes o maior inimigo está aqui dentro. Porque diante de circunstâncias,
eu tenho que controlar o meu maior inimigo, o meu coração. Para não fazer algo que eu vou ser responsabilizado. Davi entendia muito bem isso. Ele sempre pedia a Deus para que Deus o ajudasse a vencer os seus inimigos. Esse coração mau, que reage de forma ruim, que toma decisões ruins, decisões impetuosas, impulsivas, que depois traz muitas consequências difíceis. É só olhar a história de Davi. Como o seu coração levou ele a lugares ruins. A própria história de Absalão, ele foi muito responsável por aquilo que Absalão se tornou. No versículo 13, Davi fala que existe um apelo que nós devemos ter diante de Deus para que Deus nos resgate. Então, quando chegamos de Deus, Deus me resgate, me salva, me livre. E Deus fala, por quê? Para quê? Por que você quer que eu te livre? Por que você quer que eu te liberte? Por que você quer que eu te salve? Existe um texto de Êxodo que é repetido em 1 ou 2 Pedro. Vós sois raça eleita. Isto é, Deus escolheu. Vós sois sacerdócio real. Vocês fazem o intermédio, ajudam as pessoas a conhecerem a Deus. Vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Se tem algo que você poderia pedir na sua vida, a melhor coisa que você podia pedir para Deus, seria essas 3 coisas. Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Mas logo no final, tem o para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Várias vezes vai acontecer isso. Deus faz alguma coisa para isso, para aquilo. Isso é o propósito, o fim. Então, Davi nos ensina, se eu peço para Ele me libertar, para Ele me ajudar, para Ele me socorrer, Deus vai ter que perguntar para nós, para quê? Deus me dá um carro, para quê? As coisas não são erradas, mas tem que ter um fim, tem que ter um propósito. E quando Deus fala assim, para quê? Eu já falei numa outra mensagem, o senhor não sabe brincar. Esquece, vai. Faz isso com o seu filho. Quando seus filhos pedirem alguma coisa, fala, por que você quer isso? Vamos negociar. Como que isso vai ser bom para você? Como que isso vai melhorar a sua vida? O filho, esquece, pai. Não serve para isso. Deus, Ele quer disputar, Ele quer brigar com a gente nesse sentido. Ele quer que a gente tenha uma convicção correta. E Ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Depois Davi de falar das vitórias de Deus, agora no versículo 13, ele chega diante de Deus e implora misericórdia. Ele fala que as nações foram apagadas, não existem mais, mas ele não fala, está vendo, Deus, muito obrigado, porque eu sou o cara. Não, ele chega diante de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Vê como meus inimigos me atormentam e livra-me das garras da morte. Salva-me para que eu te louve às portas de Jerusalém, para que eu me alegre por teu resgate. Salva-me para que eu faça isso. Não para que eu fique tranquilão, para que eu te louve. É interessante. Ser pastor tem hora que é cômico. Né? Vocês que são líderes, assim, de vez em quando são procurados. Pessoas falam, pastor, ora por mim. Vou fazer tal coisa. E, se der certo, vou lá na igreja, tá? A igreja poderia estar hoje com uns 300 membros aqui, 300 pessoas frequentando a igreja. E tantas pessoas que pediram oração, foram atendidos, alguns foram atendidos, outros não, mas nunca apareceram. Então eu oro. Algumas vezes até não promete nada, não. Se você puder, ir, vai. E aí, como a pessoa prometeu, ela fica até vergonha de me encontrar. Acho que já aconteceu isso com vocês, né? A pessoa fica até encabulada. Eu prometi, mas não... Mas um dia eu vou, viu? Um dia eu vou, viu? Esse um dia eu estou querendo saber quando que é. Mas nós podemos apelar para Deus pelo resgate. Por louvor,
e alegria. Deus quer isso de nós. E é Ele que pode nos abençoar com misericórdia. E agora, Davi, você vê que o Salmo está tratando de vários assuntos meio desconectos, né? E Davi, olhando a história lá dos filisteus, olhando a própria história do seu próprio filho, ele coloca uma máxima, algo que vai acontecer em toda a Bíblia, e algo que é tão real nos nossos dias. O nosso desejo de querer ir atrás do pecado, de controlar as situações, de acharmos que estamos dominando tudo, tudo está sob controle, então você vai controlar. E aí, quando a gente percebe que o próprio pecado será a punição que Deus vai usar, será o instrumento que Deus vai usar para a nossa punição. Veja que Davi fala: as nações caíram na cova que abriram. Seus pés ficaram presos no laço que esconderam. Abriram covas lá para as pessoas e cobriram com folhas e foram guerrear e de repente deu alguma coisa, veio e caíram. Colocaram laços para prender a pessoa, de repente eles mesmos caíram no laço. Então, o cabelão bonitão, né, o galã, foi a própria destruição dele. O Senhor é conhecido por sua justiça. Os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura onde não há vida. Esse é o destino de todas as nações que esquecem de Deus. Uma outra máxima que a gente podia pensar é que Deus é tão amoroso, tão justo, que Ele dá exatamente aquilo que o homem quer. Enquanto em vida o homem esquece, deseja e quer e programa a sua vida para viver sem Deus, o seu destino vai ser viver sem Deus. Quando o homem quer se aprofundar tanto em algumas práticas, ele acha que tem o controle, Deus vai, então vai. Em Romanos 1 fala que Deus, ainda por sua graça e misericórdia, apesar do nosso coração estar totalmente inclinado ao pecado, Deus ainda cria barreiras para nós não afundarmos no pecado. Mas o homem de repente ele começa a lutar com essas barreiras e bater, deixa eu passar. Aí Deus, tá bom, passa. E ao passar esses limites, a barreira, o homem passa a vivenciar em si próprio, primeiro a perda de toda a razão, de toda a naturalidade, o homem fica louco, o conhecimento dele não serve para nada, é nulo, tudo que ele projeta não leva a nenhum lugar, em matéria assim de vida. E aí ele começa a sofrer na sua mente, no seu próprio corpo, as consequências de Deus ter aberto. Deus falou, não vai, não, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero. E aí Deus abre. Não somente depois de receber as consequências em sua própria vida, se afundar cada vez mais, em vez de voltar para trás, Deus me perdoa, tenha misericórdia, eu me arrependo. Não, o homem quer desfrutar um outro passo. E fica lutando, até Deus, então, Deus os entrega. E Deus os entrega. 3 vezes no livro de Romanos, capítulo 1, fala que Deus libera o homem para afundar no pecado. Aqui a gente vê a graça de Deus. Que apesar do homem estando em pecado desde o Jardim do Éden, existe ainda uma graça comum de Deus para zelar pela saúde dos homens. Aqueles que querem viver uma certa moralidade e não evitar alguns males, Deus abençoa, num certo sentido, essa pessoa, preservando essa pessoa de males piores. Olha o que está acontecendo na nossa sociedade, a quantidade de pessoas que estão descontentes. O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. E agora foi eleita uma senadora nos Estados Unidos, que eu nunca tinha conhecido esse termo, ela é não binária. Já viu esse termo? Ela é não binária. Ela não é nem homem nem mulher. E está lá curtindo a sua vida. Perde a sua identidade. A coisa mais preciosa do ser humano é a sua identidade. E Deus, então, entrega a pessoa para que ela perca
a sua identidade. É interessante que depois Davi escrever essas palavras, ele fala: as nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido por sua justiça, os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Os perversos descerão à sepultura. Esse é o destino de todas as nações que se esquecem de Deus. E logo após vem esse negócio, no hebraico é selá, mas eles traduzem então por interlúdio silencioso. Por quê? Porque na cantoria aqui desse salmo, quando chega nessa parte, tem que ter uma pausa, um interlúdio. Por quê? Por que será? Será que Deus, ao mover Davi para escrever esse salmo, Ele não quer que, diante dessas verdades, parece uma brincadeira, parece alguma... É até engraçado, né? Olha, as nações caíram na cova que abriram, seus pés ficaram presos no laço que esconderam, o Senhor é conhecido por sua justiça, os perversos são pegos nas próprias armadilhas. Ah, legal, engraçado. Olha, eu conheço vários caras. A situação aqui não é engraçada. A ideia de Davi é que quando alguém ouve isso daqui, pare, pense, reflita. Para que seguir esse caminho que já experimentou essas verdades? É mesmo, olha, já aconteceu comigo isso. Então para. Busque misericórdia, como Davi fez. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajuda a parar. Esse é o objetivo desse interlúdio, para que a gente pense, reflita. Se lembra em alguns salmos, Davi, sempre que está diante dos inimigos, ele fala as certezas que vão acontecer diante dos inimigos, a destruição, a punição. Mesmo assim, ele comunica palavras de graça, palavras de boas novas, que se o homem parar, se arrepender e voltar-se para Deus, vai encontrar um Deus perdoador. E para o necessitado, para aquele que confia e conhece a Deus, ele pode desfrutar de uma esperança incondicional. O pessoal até brinca, né, que nunca case ou namore uma moça cujo nome da sogra é Esperança. Porque esperança é a última que morre. Mas a esperança é aquilo que todos nós queremos. E o pessoal fala que o brasileiro, acho que o boliviano também, mas o brasileiro pode estar assim, ruim, ele ainda está se divertindo, fazendo churrasco, porque ele tem esperança. Não, vai mudar. Não, ele não é fatalista. O brasileiro, ele crê que uma hora vai mudar, então ele já comemora desde já. E Davi fala no versículo 18, o necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres, isto é, daquelas pessoas que estão carentes de justiça, nunca mais será frustrada. Pode ser que demore um pouco, mas Deus tem um dia reservado, onde essa esperança será concretizada. Foi concretizada na cruz, o preço foi pago, mas um dia a volta de Jesus vai eliminar o mal, vai estabelecer o seu reino. E aqueles que confiaram nele, que conheceram ele, vão viver para sempre com o Senhor. Terceira parte, o final, versículos 19 a 20, fala que no futuro, então no presente Deus é adorado intensamente por causa das maravilhas de sua justiça no passado. No presente Deus está atento, ouvindo o nosso clamor. E no futuro Deus sairá para julgar todas as nações com justiça, equidade e imparcialidade. Não perca a esperança. Aguarde esse dia. E esse julgamento vai ser imparcial. O mesmo julgamento que Deus vai fazer com o Japão é o mesmo julgamento que vai fazer com o Brasil, com os Estados Unidos, com os islâmicos. Deus tem um padrão de julgamento. Deus tem uma vara que Ele vai medir todas as nações de acordo com essa vara. E essa vara quem que é? A pessoa de Jesus. Todas as nações vão ser julgadas de acordo com a pessoa de Jesus. Veja o que Davi fala no versículo 19. Para novamente levar os homens a parar e pensar novamente. Levanta-te, Senhor. Isso vai acontecer lá no livro de Apocalipse.
Quando haverá grande tribulação aqui, as pessoas que morreram estarão debaixo do altar e olhando para a morada de Deus, falando, até quando? Quando que ele vai fazer? Os próprios seres angelicais olhando, e estão gente morrendo, olha só o que estão fazendo lá, Israel vai ser destruída, e Deus não vai fazer nada. Então vai haver uma crise no céu. Até que um momento saia uma voz do trono de Deus, dizendo, chega, é agora. E Davi, ele se acha no direito, porque ele confia em Deus, e ele quer que a justiça de Deus seja manifesta, ele não está contente com o andamento da história da humanidade. Então ele percebe que há uma necessidade de Deus interferir na história. E Deus já interferiu várias vezes na história. Na Babilônia, quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, pegou os objetos do templo e fez uma festa, uma gandaia lá com seus amigos, só para abusar dos judeus, só para ridicularizar os judeus. Olha, eu estou usando os objetos do templo de vocês. Vocês ainda vão continuar no Deus de vocês? Confiar no Deus de vocês? E nesse momento, então, ele pegou os cálices, tudo, e começou a beber vinho. Apareceu uma mão na parede escrevendo assim, Mene, Mene, Tekel e Parsim, que significa contado 2 vezes, isto é, colocado na balança, colocado na peneira, o teu reino, e o teu reino foi achado em falta, e o teu reino vai ser destruído. Na mesma noite, a Pérsia invadiu a Babilônia e destruiu a Babilônia. O Egito foi destruído com as 10 pragas. A Síria foi destruída, a Babilônia foi destruída. Os romanos, a história da imagem de Daniel é que os romanos seriam os pés ali da estátua de Daniel e uma rocha viria e destruiria os pés. O Império Romano foi destruído por dentro. E não sobrou nada. E Davi agora, novamente, ele fala, levanta-te, Senhor, não permitas que simples mortais te desafiem. É interessante isso. Deus tem todo o poder, Criador dos céus e da terra, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele suporta que um Zé Mané como eu e você abuse de Deus. Diga que nós somos mais importantes que Ele. Que Deus não existe. Como lá na Universidade de Harvard, né? Queriam colocar a frase de Pitágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Que pretensão! Quando diz que uma ameba que originou todo o universo, que o mundo veio de uma grande explosão, que ofensa que estão fazendo contra Deus. E Deus está tranquilão. Dá para entender. A gente tem aqui o Fabiano, e ele é lutador. Não sei se você já viu o tamanhinho da criança, né? A mão da criança. É como se fosse assim uma dessas criancinhas, bebezinho. Então, tipo... Como é que é o nome dele? O Masayuki. Chegasse lá para um duelo, né, contra o Fabiano. O Fabiano vai ficar irado? Vai ficar bravo com ele? O que você quer, moleque? Né? Só com um dedãozinho faz um estrago na vida dele. Mas é uma comparação muito ridícula que eu estou fazendo. Pode ser que daqui a um tempo o Masayuki cresça, o Noriyuki é faixa preta, vai dar algumas aulas, então, e agora? Vamos encarar? Aí o negócio pega. Mas o homem sempre vai ser incomparável a Deus. Quando a gente fala assim, aquele povo lá é inimigo de Deus, Satanás é inimigo de Deus. Não é inimigo. Inimigo tem que ser no mesmo nível. Eles se levantam contra Deus, mas são ridículos. O título que eu coloquei é uma loucura tentar desafiar a Deus, tentar disputar alguma coisa com Deus. Por isso que Deus tem o seu tempo e faz do jeito que Ele quer. Inclusive, quando todas as nações estarão
ao redor da nação de Israel para destruir, para limpar do mapa, Jesus Cristo vem com a igreja. E como Jesus Cristo vai destruir a besta e o falso profeta e o anticristo? Com a espada de Jedi? Vai ser isso? Com a palavra da sua boca. Não vai derramar uma gota de suor. Não vai ter graça. Eu me lembro que quando Mike Tyson estava no auge da sua carreira, então a Globo passava as lutas assim, falava que ia ser meia-noite. Mas a luta acontecia lá para as 2 horas da manhã, da madrugada. E eu então deitava no sofá e ficava lá aguardando a luta, né? Aí eu via ele entrar. Nessa que ele vinha lá, tudo lá, aquele jaleco dele e tal. Nessa daí dele entrar no ringue e tal, eu estava já dando umas cochiladas, mas numa dessas aí eu dava aquela cochilada. Quando eu via, estava lá levantando o braço dele. Falei, ué. Nós sabemos que o murro fatal é no queixo, né? Um dia ele deu um murro na testa de um cara. O cara parecia um boi, né? Que você bate aqui, dá uma marretada na testa. Deu um murro na testa do cara, cara. Era uma disputa meio desigual. Agora, nós estamos falando de 2 seres humanos. Não estamos falando do Criador e sustentador de todo o universo infinito, que habita em toda a Terra, em todo o universo, contra um ser mortal, que um pequeno vírus chinês destrói. Davi fala, Senhor, levanta-te, não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações, ó Deus, faze-as tremer de medo, Senhor, que as nações saibam que não passam de simples mortais. Que loucura é o homem desafiar e jogar Deus para fora da sua existência. Deus, com seu amor, com a sua justiça, vai atender esse desejo. E o homem vai viver do jeito que ele sempre quis viver, afastado de Deus. Mas lá não haverá caminho de volta. Novamente tem um interlúdio silencioso, uma pausa, dando a ideia de que essa é mais uma verdade que a gente tem que parar e pensar. Faz-os tremer de medo, Senhor, que as nações saibam que não passam de simples mortais. Quando Jesus esteve aqui na terra, várias vezes, pessoas dizendo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pessoas vinham correndo, não exigindo nada de Jesus Cristo, mas se dobrando diante dele e clamando. Agora estavam diante de um homem. É isso que irritava os líderes daquela época, de Jesus estar aceitando essa homenagem, essa prostração, essa reverência, essa adoração de pessoas. Isso não podia acontecer. Mas essas pessoas se encantavam com Jesus e sabiam que Ele era o Senhor do universo, Senhor Criador, Ele era Deus. Ele estava na forma humana, mas Ele era um Deus infinito. Porque eles conheceram, de alguma forma, pelo Espírito Santo, quem era aquela pessoa. O ladrão da cruz também conheceu. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus Cristo recebeu uma palavra, te digo que hoje mesmo estarás comigo. Enquanto o outro dizia, se você é poderoso, tira-nos daqui. A diferença entre alguém que conhece e alguém que não conhece. Quando nós nos aproximamos de Deus, conhecemos Ele, confiamos nele e entendemos que nós somos seres mortais e glorificamos a Deus por suas maravilhas. O que nós vimos no texto de hoje, no Salmo 9, é que Deus deve ser adorado com intensidade por causa de sua maravilhosa justiça. Pense na justiça de Deus, se aproxime de Deus, conheça a Deus e você vai perceber que a sua adoração vai começar a ficar diferente.
Olha só o que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Quando eu sei essas verdades, a minha adoração fica diferente. A minha esperança fica diferente. O meu anseio de que a justiça de Deus fica diferente, que a justiça seja colocada e estabelecida aqui na terra, fica a esperança. Eu não desanimo, eu não desisto, eu persevero. E fico na expectativa de receber esse prêmio, a coroa da justiça. Nós já recebemos a justiça. Quando cremos em Jesus, recebemos a justiça dele, e ele recebeu o nosso pecado. E a forma com que andarmos, nós vamos receber, então, a coroa da justiça. Que nós vimos, não ficou legal, né? Que Deus está assentado. E ao estar assentado, ele está sendo adorado por nós, por causa da maravilha da sua justiça. Ele, no nosso tempo presente, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. E tenha certeza, ele vai se levantar para julgar todas as nações, todos os povos, com equidade, sem imparcialidade. Nós não poderemos negociar com Deus por causa... Deus, eu tenho um amigo ali, é meu amigo, sabe? Deixa ele entrar no céu. A vara é Jesus Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não podemos dizer descansa em paz para alguém que não creu em Jesus. Por isso, nós somos salvos para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para a sua presença. Nós poderíamos ter sido salvos, ao momento que fomos salvos, Deus podia nos levar para Ele lá, mas Ele permite com que a gente fique aqui num mundo inóspito, num mundo agressivo, para nós levarmos a palavra dEle, adorarmos a Ele, proclamarmos quem Ele é, para que algumas pessoas, venham a crer nele e tenham o destino mudado. E no futuro pode receber a palavra de Jesus: vinde benditos de meu Pai. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça, te dê ânimo e não desanime diante de tanta injustiça, porque Deus está no seu trono de justiça, julgando tudo. Julgou no passado, está ouvindo o nosso clamor e vai julgar no futuro. A sua justiça recebe as qualidades de todos os seus atributos. A sua justiça é amorosa, a sua justiça é santa, a sua justiça é reta, a sua justiça é pura, não é corrompido. Amém?